Amados e queridos ouvintes, nesta noite nós lemos uma palavra a qual é muito conhecida de toda a humanidade. Até as crianças, elas conhecem essa história que está na Bíblia Sagrada. Onde nós lemos em Gênesis capítulo de número 3, onde a Bíblia ela vai relatar, ela vai falar sobre a criação de Adão, vai falar também sobre a queda do homem no Jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus, assim, ele intentou no seu coração e criou o homem do pó da terra, e soprou nas narinas do homem e formou o homem. E assim o homem se tornou alma vivente. E Deus plantou um jardim e colocou o homem dentro desse jardim. E ali o Senhor, ele tirou da costela de Adão a mulher, e juntos eles habitavam no Jardim do Éden. Mas Deus, ele deixou uma ordenança para aquele homem e para aquela mulher, para que assim eles não desobedecessem, não comessem da árvore que não era para eles nem tocarem nem comer. Mas, amados e queridos, Deus só requeriria a obediência do homem naquele lugar. Deus queria a obediência de Adão. A Bíblia diz que todas as tardes, na viração do dia, Deus vinha dialogar com Adão. Deus vinha conversar com Adão. Deus vinha receber a adoração de Adão. Quem sabe o Senhor perguntava: e aí, meu filho, como foi o dia? Quais foram os animais que você deu nome? Que animal foi aquele que você nomeou? Que planta foi aquela planta que você nomeou? Porque assim a Bíblia fala e está escrito que Adão nomeou todos os animais do Jardim do Éden. Amados e queridos, Adão vivia em plena comunhão com Deus, em plena adoração, ele e Eva adorando o Senhor todos os dias. O Senhor, a Bíblia diz que ele vinha receber a adoração de Adão. Adão era revestido de uma glória. Adão era revestido de uma presença de Deus. Adão era um homem que não tinha do que se queixar, porque ele habitava naquele jardim que era perfeito. Mas Deus requeriria a obediência de Adão, porque ele deixou uma ordem. E a Bíblia Sagrada vem dizer no texto que nós lemos, no livro de Gênesis, capítulo de número 3, vem falar da queda do homem, da queda do primeiro homem, a saber, Adão. Aquilo que Deus deixou designado na sua palavra, aquilo que Deus falou, conversou com Adão, mostrou que ele deveria cumprir a sua ordenança. Mas a Bíblia Sagrada diz que chega um momento que a serpente, o inimigo das nossas almas, engana a mulher que dá o fruto para Adão, e ele come daquele fruto em desobediência a Deus. E ali agora a Bíblia Sagrada diz que eles se encontram envergonhados porque perdeu a glória de Deus. A Bíblia diz que naquele dia que Adão ele cometeu o pecado da desobediência, o Senhor, como sempre, ele vinha na viração da tarde para assim conversar com Adão. E nesse dia foi algo diferente, porque no versículo de número 8, a Bíblia diz: então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus. Aqui, na verdade, não teria como ele se esconder, amigo ouvinte, da presença de Deus, como você não tem como se esconder da presença de Deus. Ainda que o homem esteja na desobediência, mas ele nunca conseguirá se esconder da presença de Deus. Adão estava se escondendo por causa da sua falha, do seu pecado de desobediência. E ali ele se esconde da presença de Deus, porque os olhos do Senhor, ele percorre toda a terra e são como chamas de fogo. E a Bíblia diz que eles se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim.
A Bíblia diz que quando eles viram e observaram que tinham perdido a áurea, a glória, a presença de Deus, eles fizeram assim roupas de figueira, pegaram folha de árvores e fizeram roupa para si. Mas aquela roupa não poderia fazer expiação pela desobediência de Adão. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, que sabe de todas as coisas, que é onisciente, onipresente, onipotente, a Bíblia diz que no versículo 9 ele diz: chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: Adão, Adão, onde tu estás? Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Amigo ouvinte, será que Deus nessa noite não sabe a condição que você se encontra? Será que o Senhor, Ele não sabe que você um dia já aceitou esse evangelho, essa boa nova de salvação, mas por causa de algumas coisas você se afastou do evangelho? Deus sabe, e Ele está falando no seu coração: onde tu estás, Adão? Onde estás? Isso mostra que Deus, mesmo o homem na desobediência, Deus está à procura de um homem para salvar, para libertar, para dar uma nova vida. Deus está te procurando. É por isso que nesta noite nós estamos aqui levando a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque Ele te ama. Já foi lido o texto aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus faz essa pergunta. Quando Deus faz essa pergunta: Adão, onde tu estás? Deus sabia onde ele estava. Ele estava no jardim, mas Deus está perguntando por que Adão não estava mais nele. Porque Adão estava em estado de desobediência. Por isso Deus pergunta: onde tu estás, Adão? Quando Deus faz essa pergunta, Ele está dando a oportunidade ao homem de se arrepender, de reconhecer a falha que ele cometeu. Quando Deus faz essa pergunta: onde você está? Porque eu vejo que você não está mais em mim. Ele está dando uma oportunidade que Adão reconhecesse e dissesse: Senhor, eu falhei. Senhor, eu desobedeci e estou aqui nessa condição. Mas um homem, depois da queda, tudo na natureza, um homem descambou. E ele assim culpa a mulher, dizendo: foi a mulher que tu me destes, porque Eva deu o fruto a Adão. Mas a ordem que Deus tinha dado tinha sido para Adão, era para ele rejeitar e assim orientar a esposa dele, mas assim ele não fez. E ali entrou o pecado no mundo. E a Bíblia diz que Deus ali lançou-se a sentença tanto para o homem, quanto para a mulher, quanto para a serpente. E juntos o homem e a mulher foram expulsos do jardim que Deus criou. E eles foram expulsos daquele lugar de alegria, de paz, de bonança. E agora o homem não tem mais como voltar, ter acesso à presença de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus sacrificou um cordeiro e assim fez expiação pelos pecados de Adão e Eva. Mas a Bíblia Sagrada diz que o homem caminhou errante pelo mundo. Deus abençoou Adão, abençoou Eva, mas lançou as sentenças. E assim os homens se multiplicaram na terra. E a Bíblia diz que Deus vinha sempre procurando o homem para salvar o homem. Mas a maldade do homem cada dia se aumentava mais e mais. E foi lido nesta noite aqui que Deus precisou trazer o dilúvio sobre a terra para que assim a humanidade fosse preservada, porque a maldade dos seres humanos estava grande demais. E a Bíblia reserva Noé para que assim ele fosse o pregoeiro da justiça de Deus para com os homens. Os homens tiveram cerca de 120 anos para se arrepender, mas não creram na mensagem que Deus tinha dado a Noé, que iria trazer o dilúvio sobre a terra. Até a ciência comprova que houve o dilúvio na terra. Haja visto que as águas que estão no Polo Norte e no Polo Sul,
Elas foram as águas do dilúvio que não puderam voltar para as janelas dos céus, que a Bíblia diz que saiu água das fontes, dos rios, dos mares, inundou a terra, mas as janelas do céu foram abertas. Como aquelas águas não puderam voltar, se congelaram no Polo Norte e no Polo Sul. E a ciência, os homens dizem que se aquelas águas derreterem novamente, seria capaz de inundar toda a terra. Mas Deus é misericordioso para com o homem. Onde tu estás, Adão? Deus te chama nesta noite. E Deus, ele vem traçando um plano de salvação para a humanidade. Mas os homens, eles vêm sempre rejeitando, e rejeitando, e rejeitando. E passa cerca de mais de 4.000 homens, e um homem não consegue, com as suas próprias forças, com as suas próprias habilidades, se voltar para Deus. Era um ou outro que assim aceitava o chamado de Deus, e assim anunciava a palavra, o evangelho, para que um homem se arrependesse. Até que chegou o dia que um homem chamado João Batista anuncia aquele que haveria de tirar o pecado da humanidade. O segundo Adão nasceu da Virgem Maria, sem concepção humana, para trazer a salvação, para trazer o homem de volta à presença de Deus, para trazer o homem de volta para o Éden. Mas é necessário, mais uma vez, um homem se arrepender de seus pecados. E a Bíblia diz que quando João Batista, lá em Israel, há mais de 4.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, João Batista estava ali batizando e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele caminhou nessa terra cerca de 33 anos, pregando o evangelho, anunciando, curando, libertando, ajudando as pessoas para que elas sim se convertessem e seguissem o caminho da salvação. Deus está à procura do homem todos os dias. Só que o homem só quer ir a Cristo quando está passando por uma dificuldade ou necessidade. Infelizmente aí os homens procuram a Deus, mas Deus está procurando a sua vida todos os dias, porque Ele quer te salvar. E a Bíblia diz que Jesus chegou e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho para onde? Para o Éden, de volta à presença. Caminho de volta para o Éden, para receber a glória, a comunhão, a presença de Deus. Mas é necessário o arrependimento. Ele disse: eu sou a verdade. Por que a verdade? Porque naquele grande dia lá atrás, no Éden, houve uma mentira. A mulher recebeu uma mensagem de uma mentira, mas a verdade é Cristo. Eu sou a vida, porque lá no Éden, Adão perdeu a vida espiritual com Deus e, consequentemente, a morte do seu corpo físico. Por isso que herdamos a morte. Mas se cremos em Cristo, ainda que nós estejamos mortos ou morrermos, nós iremos ressuscitar e encontrar com o Senhor. Glórias ao nome de Jesus. E Jesus vem anunciando e convidando o homem em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Amigo ouvinte, nessa noite, o Senhor faz essa pergunta que Ele fez lá para Adão: onde tu estás? Eu quero te ajudar, eu quero te abençoar, eu quero te fortalecer, eu quero que você siga os meus mandamentos, os meus caminhos. Mas é preciso que você se arrependa, tome uma decisão. Onde tu estás? Onde tu estás, Adão? Deus deu a oportunidade para que assim ele confessasse os seus erros, porque nós somos pecadores, mas somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O Filho de Deus veio morrer naquela cruz para assim cravar o escrito de dívida que era contrário a toda a humanidade. Mas para que esta bênção venha sobre a sua vida, é necessário você tomar uma atitude como Adão não fez. Seja corajoso e faça, tome uma atitude, porque Jesus, ele está voltando para buscar o seu povo. Onde tu estás? Não se esqueça nessa noite que o Senhor está te chamando.
O Senhor está te chamando nesta noite. E cabe a você tomar uma decisão se a palavra de Deus falou ao seu coração, que eu tenho certeza que ela falou, porque a Bíblia diz que a palavra, essa palavra, ela não volta vazia. E nós não estamos falando aqui de placa de igreja, nós não estamos falando de nós mesmos, nós estamos anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, estamos trazendo uma boa nova de salvação para que você seja salvo. Que Deus nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa convencer você